Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo estejam bem, todo mundo esteja correto, certo, bonitinho. Aos meus crismanos, como é que vocês estão também? Vocês não falam muito, né? Não sei como é que vocês estão, espero que esteja tudo certo. Aos meus outras pessoas que estão assistindo meu canal também, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Apesar desse momento conturbado que a gente está vivendo de coronavírus, dessas coisas que a gente fica um tanto assustado, né? Mas que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, né? Sempre revelando a verdade, sempre nos acalmando com a sua esperança. Nos encontros de hoje, né, a gente vai continuar, né, com relação à formação, né, do Catecismo da Igreja Católica. A gente vai falar um pouco sobre a Sagrada Escritura, né, que é a Bíblia, né, como é que foi, o que ela é, como é que a gente deve lê-la, né? A gente vai dar essa continuidade revelando como é que Deus se revelou para nós, né? Então, antes de começar nosso encontro, vamos rezar aquela oração bonita. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos primeiros encontros, né, primeiro de tudo a gente refletiu que nós somos voltados para Deus, né? Nós somos uma criatura feita para a adoração, né? Essa foi a nossa criação. E na segunda a gente viu que Deus se revela para a gente, né? Deus é um Deus que não fica escondido na nuvem. Ele veio até nós e quer que nós estejamos próximos dele. Então, e como é que ele fez essa revelação? E agora que a gente vai refletir um pouco sobre isso, que é a Sagrada Escritura, né? Ou muito famosa, conhecida por aí, a Bíblia, né? A Bíblia que está há tanto tempo ali no nosso dia a dia, está sempre presente na vida do pessoal católico também, né? Pessoal cristão, né? A Bíblia é a nossa grande fonte de conhecimento, de aproximação de Deus. E ele realmente é isso, né? Só que a gente vive numa época que a gente falha um pouco com relação a como interpretar a Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia ela não é só um livro qualquer, né? Ela não é um livro que a gente tem... livro, ele é só histórico, ele tem ensinamento, ele é só poético. Não, a Bíblia ele é um grupo de livros que é muito rico em informação de diversas maneiras, né? Tanto histórico quanto outra coisa, né? Ele é muito rico. E a gente falha muitas vezes em pensar como na Bíblia, e a gente vai refletir um pouco, né? Como é que a gente pode realmente chegar próximo desse conhecimento de realmente interpretar a Bíblia de uma maneira mais correta, né? De uma maneira mais assertiva, né? Se eu vou acertar exatamente ali a Sagrada Escritura de um jeito que a Igreja, né, ensinou durante todos esses anos. Antes de mais nada, né, é bom a gente refletir, a gente ter a ciência do que é a palavra, né? A palavra, antes de mais nada, ela é única, né? A Sagrada Escritura é a palavra única, né? O Verbo de Deus, né? Que também é Filho de Deus, né? Então toda a Sagrada Escritura ela se engloba em Cristo, né? É a história da salvação, né? Então Cristo ele está presente por inteiro na Bíblia. Então toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter isso na nossa consciência. É um encontro pessoal com Jesus, né? Toda vez que a gente vai pegar uma certa palavra, a gente vai pegar uma certa passagem bíblica, a gente tem que ter ciência que nós estamos tendo esse encontro pessoal com Jesus. Essa é a primeira coisa. A Sagrada Escritura também não é de autoria exatamente humana, né? Ela teve sim participação humana, é óbvio, né? O livro não caiu do céu. Mas ela é exatamente uma autoria divina, né? Quer dizer, o que a Igreja quis dizer com isso, né? Que a Sagrada Escritura não é uma criação de uma história de um ser humano que da sua cabeça surgiu e foi relatando historicamente as coisas, ou inventou histórias, né? Não é exatamente isso, né?
mas a inspiração da leitura da palavra é uma inspiração divina, mais precisamente do Espírito Santo, né? Então nós imaginamos, né, não só imaginamos, como é fato, né, de que todos os autores, né, relacionados à Bíblia por completo, teve inspiração divina do Espírito Santo, né? O Espírito Santo era como se fosse a tinta da caneta daquela pessoa, né? Ele estava inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo inspirava aquela pessoa a fazer aquele texto, né? Seja histórico, seja poético, seja de instrução, né? Tudo que é relacionado à igreja, à Bíblia no caso, ela é de fonte necessária do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que ia até encontro daquela pessoa, e aquela pessoa conseguia fazer o livro da palavra de Deus. Também a gente tem que lembrar que a fé cristã não pode ser uma fé do livro, né? Mas sim da palavra de Deus. O que a gente quer dizer com isso, né? Aí que vai dar um pouco mais para frente, eu vou explicar de maneira mais funda, mas a gente não pode se tornar uma palavra que a gente só lê a palavra de Deus e aí então a gente, a partir disso a gente vai formando toda a nossa estrutura da igreja. Mas é a palavra de Deus que faz isso. Se a gente ficar... Por isso que é muito importante a gente entender como é que funciona a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Por quê? Porque senão a gente pode cair na nossa própria interpretação. E a nossa própria interpretação, ela muitas vezes falha, né? Então a gente tem que exatamente buscar como é que Deus escreveu essa palavra, né? Como é que isso foi escrito na época, para a gente conseguir entender o que Deus quer dizer para nós naquele momento, né? A palavra de Deus é exatamente essa conversa de Deus conosco. Deus vai nos revelando, Deus vai nos mostrando aquilo que Ele quer que nós fazemos naquele momento, né? Muitas vezes a gente se pega, né, procurando a palavra de Deus exatamente com isso, né? A gente abre uma palavra de Deus numa posição não avulsa, né, exatamente, mas aleatória, né? Buscando uma palavra de conforto de Deus, uma palavra de orientação de Deus. Isso é correto, isso é real. Muitas vezes a gente faz isso e que se a gente faz com fé, Deus nos dá aquela palavra que nós precisamos escutar naquele momento. Então a gente precisa ter essa relação de confiança com a palavra de Deus, não como se fosse só um manual, né? Ou se fosse só uma parte histórica, mas realmente a palavra que Deus vai lá e nos mostra, nos dá o caminho correto. Então essa é a verdadeira função da palavra de Deus, de ser aquela conversa que você vai ter junto com Cristo, junto com Deus. Aí a gente cai também com relação a como a gente pode interpretar as Escrituras, né? Os livros da Bíblia, ela é separada de muitas maneiras, né? A gente tem que tentar compreender como é que naquele momento, naquela época do texto, como é que, por exemplo, aquele povo vivia, né? Por exemplo, né, na parte do Egito, né, depois da época do pessoal sair das amarras, né, da prisão do pessoal do Egito e foi caminhar até a Terra Prometida, né? Esse pessoal vivia de uma certa maneira, né? E Deus, vendo como é que aquele povo vivia, colocou algumas regras, né? Muitas vezes a gente cai na falha, no erro, de trazer essas regras nua e crua, né, para a nossa época também, né? O que é um tanto falho. A gente tem que tentar entender como é que aquele pessoal vivia naquela época e por que Deus deu essas regras para que aquele povo vivesse naquela época, né? Ela também pode ser... a gente também tem que entender, na verdade, né, como é que era o seu costume, né, o jeito de falar daquela época, o sentimento daquela época, né? Como é que aquele povo de Deus se sentia, né, ao ser libertado das amarras do Egito, né, da prisão do Egito, até a Terra Prometida. O povo estava com algum sentimento, né? Moisés também tinha sentimentos, né? Não é só uma história roteirizada de Hollywood, né? A gente está muito acostumado com as histórias de Hollywood, né? A gente vai lá e não, olha só, está roteirizado, então a gente sabe que o sentimento do protagonista naquele momento é tanto difícil de pegar, porque é a história que conta o jogo, né? De repente o roteiro vai lá e muda do nada, e você sabe que o roteiro foi lá e mudou. Mas aqui a gente sabe que é real, né? Moisés, o que será que Moisés sentia ao libertar o povo do Egito naquele momento? Como é que o povo de Deus se sentia ao ver aquele milagre acontecendo, daquele mar abrindo? Entendeu?
Então o sentimento daquelas pessoas daquela época também é muito importante. Fora isso, também a gente tem que entender como é que funciona cada texto, né? Existem textos históricos, né? Quer dizer, que ele realmente vai contar uma história do que está acontecendo naquela época, né? Tantos livros ali, né? A grande maioria da palavra de Deus em si é histórica, né? História de Davi, a história de Salomão, o exílio para a Babilônia, a história de Daniel, a história de Isaías, né? São todos livros históricos que nos falam como é que cada momento ali da palavra que o povo de Deus estava vivendo, né? E nos mostrava um certo caminho, né? Tem uma história, tem uma narrativa. E que Deus quer nos mostrar que Ele estava presente em todos os momentos da história do povo de Deus, né? Essa é a maneira de Deus nos mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis, né, que aquele povo vivia naquela época, Deus ainda estava presente com ele, né? Seja enviando reis, seja enviando profetas, seja libertando o povo, né? Então, de várias maneiras Deus se mostra presente, né, junto com aquele povo. Então é importante também a gente entender que tem essa parte histórica. Tem a parte profética, né, com relação ao que viria, né, naquela época, né, do Antigo para o Novo Testamento, né, o Isaías é um grande livro profético, né, que ele fala do homem sofredor, né, dando já a alusão de Cristo crucificado, né. Então tem muitos livros proféticos na palavra de Deus também. Também temos livros poéticos, né, quem diria Salmos, né. Salmos é um grande livro de poesia, o Cântico dos Cânticos, né, também grandes livros poéticos, né. Então a gente vê que a palavra de Deus também não é só uma palavra fria, né, com relação a é só histórico, ou é só profético. Não, também tem poesia, tem aquela conversa pessoal com Jesus, né, com Deus naquele momento. Tem a conversa com o próximo, com o irmão, principalmente em relação ao Cântico dos Cânticos, né. Então a gente vê muita essa relação poética, né, do povo de Deus com relação ao próprio Senhor. A gente também tem outros gêneros, né, tem vários outros gêneros também. Então é muito importante a gente conhecer exatamente qual é o que aquela parte da Bíblia quer nos passar, aquilo que ela é, para que a gente consiga absorver da melhor maneira possível, né? O Concílio Vaticano II nos deu algumas orientações de como a gente pode ler as Sagradas Escrituras, né? O que a Sagrada Escritura significa para a gente, né? Então, por exemplo, né, ele fala de prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois o coração e o centro da Escritura é Cristo. Então, o Concílio Vaticano II nos mostra que, desde o princípio, do antigamente até agora, né, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, o centro já é Jesus, né? O centro já é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o Cristo, né? É o Verbo de Deus. Então, ali a gente já se encontra com Cristo já, né? Que é o centro da Sagrada Escritura. E ao ler, o segundo, né, ler a Sagrada Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. O que significa isso? Né? Que a Bíblia ela não pode ser lida por fora da igreja. Né? Por quê? Porque a gente pode cair em vários erros. Né? Pode cair em algumas interpretações incorretas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Né? Principalmente o pessoal que não é católico, de repente tem alguém que não é católico que está assistindo um livro, né? Eu quero ler a Bíblia. Muito bom, é muito bom que você faça isso, né? Eu não vou falar para você não fazer isso, mas eu vou pedir para que você faça isso olhando, observando como é que a igreja faz a interpretação da Bíblia, para que não saia exatamente da sua interpretação. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é algo católico, né? Ela foi criação católica. Então não tem como a gente começar a interpretar o texto se a gente não começar a interpretar o texto de maneira católica, né? Então é muito importante que a gente comece a ler a Bíblia procurando o que a tradição da Igreja Católica nos passou. E estar atentos à analogia da fé, ou seja, a coesão da verdade da fé entre si e o projeto total da revelação. O que ele quer dizer aqui? A gente tem que estar atento a que a verdade da fé, da nossa fé, está também na revelação, né? A Sagrada Escritura nos dá a base da nossa fé, né? Então, se nós queremos ter fé, se nós queremos estarmos unidos a Deus, estarmos unidos a Ele pela palavra, a gente tem que ter uma ciência que a base da nossa fé está também na Sagrada Escritura.
e o cano das escrituras também, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui para não fugir muito, né? Tem algumas curiosidades que ele fala aqui, né, com relação ao Antigo Testamento ser ignorado, né? Muita gente ignora o Antigo Testamento achando que é uma palavra já que não é válida, né? Já que o Novo Testamento veio, eu só vou ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento eu posso deixar de lado, né? Posso ignorar um pouco, não faz tanto, não vai me fazer tanta diferença assim, né? E é um erro gigantesco, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento nós encontramos a Antiga Aliança. E a Antiga Aliança, né? Inclusive na própria leitura do Catecismo, eu fui até certo, né, pego de surpresa na época, ela nunca foi revogada. A nova aliança que temos com Jesus, né, e até mesmo a nova aliança que é contada na Bíblia, ela nunca foi revogada, né? Ela foi sim renovada, né? Ela deu-se por completo com relação à vinda de Cristo, né? Mas é importante que a gente conheça exatamente como é que o Antigo Testamento se deu, né? Como é que a Antiga Aliança se deu, para que a gente saiba como é que aquele povo esperou aquela Antiga Aliança se concluir na Nova Aliança, né? E a gente muitas vezes a gente se perde nisso. Por quê? Porque a gente acha que o Antigo Testamento não importa tanto, né? A gente pode deixar de lado, né? Não, a gente tem que realmente fazer a leitura do Antigo Testamento também, para a gente conseguir entender como é que aquele povo sobreviveu àquela época, né? Como é que aquele povo sabia e esperava Jesus naquela época. O Novo Testamento ele tem como coração os Evangelhos, né? Então, o Novo Testamento ele é focado, o coração dele, o núcleo dele é os Evangelhos. Por quê? Porque o Evangelho é exatamente a palavra viva, né? A palavra, o Verbo de Deus realmente vive entre nós, né? Deus se fez carne, né? O Verbo de Deus se fez carne. Então a palavra veio até nós, falou conosco e nos amou na cruz e ressuscitou por nós, né? Então a palavra de Deus realmente está viva, né? E nos Evangelhos, na escritura dos Evangelhos, a gente pode encontrar isso por completo. Aí também a gente pode encontrar também as cartas, né, dos livros apostólicos, né, que a gente consegue entender como é que a igreja vivia e como é que a igreja evangelizava as pessoas naquela época, né, principalmente os grandes apóstolos daquela época. Então é muito importante que a gente tenha a visão de que o núcleo, lógico, é os evangelhos, né, inclusive o Atos dos Apóstolos, mas que as outras cartas também são muito valorosas para a gente conseguir entender como é que vivia. E que a gente não tem que... E com isso, né, a gente pode concluir o seguinte, que o Antigo Testamento nos prepara para o Novo Testamento. E que o Novo Testamento cumpre aquilo que foi preparado pelo Antigo. Por isso que a palavra de Deus não pode ser separada, né? Tem muitos livrinhos, né, que a gente fala Novo Testamento, a gente fala que aquilo é a Bíblia, né? É uma parte da Bíblia, mas não pode ser considerada a Bíblia, porque a Bíblia é um livro por completo, né, que nos revela várias verdades, né, melhor dizendo, né, não várias verdades, nos revela a verdade, né. Então a gente não pode separar as Bíblias do jeito que ela foi, de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou ler de qualquer maneira, ler de qualquer jeito, porque ali mora a aliança que Deus fez conosco. Por isso que nós, da Igreja Católica, respeitamos muito a Sagrada Escritura, que é ali que a gente pode crescer na fé. A gente não pode negar a Sagrada Escritura, né? Porque se a gente nega a Sagrada Escritura, a gente nega o próprio Cristo, que se fez presente no meio de nós. Por quê? Porque a gente vai negar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o próprio Cristo. É o Verbo. Então a gente não pode deixar de crer nisso, né? Porque tudo que Cristo era está na Sagrada Escritura. Tudo que o Cristo é, né, tudo que o ungido de Deus está presente na Sagrada Escritura. A gente não pode não pode ignorar isso. Por fim, eu queria deixar muito bem claro, né, que a Igreja, né, a Bíblia, ela foi feita exatamente por mãos católicas, né? Foi no Concílio de Trento, se não me engano, lá em 300 anos depois de Cristo, que a Bíblia foi formada exatamente do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, é um pouco menos de 2000 anos, se não me engano,
mas existe já a Bíblia há muito tempo. Há muito tempo. E existe uma fonte necessária, uma fonte que criou essa palavra de Deus. Então que nós possamos buscar essa fonte, para que a gente possa conseguir entender e interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Né? Não tentar trazer a Bíblia para o momento de hoje. Né? Somente trazendo a história, vamos dizer assim. Mas trazer sim pelo momento de hoje, entendendo como é que foi a relação de Deus com o povo de Deus, com o próprio Deus, e que nós possamos nos transformar para que nós também possamos ter essa relação pessoal com Deus, daquela mesma maneira que o povo tinha naquela época. Então é muito importante que a gente tenha exatamente esse norte, né, de saber que a palavra de Deus é a forma que Deus quis nos relacionar conosco. É realmente uma forma de amor gigantesca que Deus deu por nós. Né? Temos que agradecer muito aos antigos profetas, aos antigos escritores, ao Espírito Santo, né, que deu uma inspiração para essas pessoas puderem escrever, né, a palavra de Deus. E também agradecer muito a Santa Igreja Católica, que guardou esse livro de uma maneira espetacular. Existem muitos poucos livros que foi tão bem guardado como a Bíblia foi guardada durante tanto tempo. Então, se a gente tem essa fonte de conhecimento que é a Bíblia, a gente tem que realmente agradecer essas pessoas, né, que inclusive foram mártires, né, da Igreja Católica, por guardar a palavra de Deus do jeito que ela foi guardada. Né? Então, agradecer muito a Deus pela vida dessas pessoas também. Bem, acho que é isso. A Diana tá só assim. Ela falou que ficou quietinha. Você quer falar alguma coisa? Não, a Diana tá com medo lá, coitada. Né? Vocês que querem curtir lá embaixo. Fala, Diana! Não! Certo, pessoal? Acho que é isso mesmo. Queria deixar essa palavra com vocês ali. Vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura, né? Vamos pedir que Deus nos inspire exatamente com o mesmo espírito que a palavra de Deus foi escrita. Né? Que Deus nos inspire a ler exatamente com essa visão. Não com a visão do mundo que a gente tem aqui hoje, né? Seja política, seja por intenção pessoal, seja por ganhar dinheiro, não para isso. Mas exatamente para que nós possamos voltar a Deus e nos aproximar da palavra de Deus. Acho que é isso então. Pessoal da Crisma, está vendo aí, né, como é que tá? As missas voltaram a ficar suspensa por enquanto. Né? Vão assistir então as missas online aí pelo pessoal que está fazendo, tá fazendo aí pela paróquia. Né? Se eu não me engano, às 7 horas vai ter missa de novo. Então, se conseguir colocar o vídeo até lá, vamos lá assistir. Se caso não, tem as missas semana que vem também. Então, sempre acompanhe, pessoal. Né? Vamos transformar esse momento de quarentena, né? Que a gente está com medo, com receio, com muito tempo livre também. Né? Vamos transformar esse momento de quarentena num momento de realmente santidade e aproximação de Deus. Né? Que nós possamos sempre se aproximarmos de Cristo, né? De uma maneira realmente de um encontro pessoal com Jesus. Certo, pessoal? Então que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, que Nossa Senhora Auxiliadora possa auxiliar vocês em todos os momentos da sua vida, né? Que Santa Zélia e São Luís Marte possam também nos abençoar, que é o dia deles hoje, e que São Dom Bosco também possa nos ensinar várias coisas, assim como ele ensinou todos os seus filhos lá na época dele, quando ele estava por aqui. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos e que vocês possam aprender e continuar aprendendo cada vez mais.